Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula eu vou falar com vocês sobre um pedaço da radioatividade que são as emissões radioativas. Emissões de partículas alfa e beta ou emissão de energia, que é a chamada emissão gama. Tá bom? Eu vou discutir isso aqui um pouquinho com vocês e falar sobre o poder de penetração desse tipo de emissões. Tá bom? A gente vai terminar a nossa aula de hoje falando sobre isso. Então, para começar, galera, eu já vou pedindo para vocês a gentileza, deixa o like, comentem esse vídeo, coloca aqui embaixo para eu ver que assunto que vocês querem do próximo vídeo ou um próximo vídeo mais para frente. Comenta aqui para eu saber também se vocês curtem esse assunto ou se vocês querem a sequência desse assunto. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com quem você sabe que tem interesse nesse assunto. Isso ajuda demais o Suprema Química a cada vez chegar em mais pessoas, tá bom? Bom, pessoal, o que acontece? Primeira coisa é que a radioatividade é um fenômeno nuclear, ou seja, é um fenômeno que acontece no núcleo dos átomos. Então, só para ser didático, o que acontece? Quando um material radioativo ele emite a radioatividade, a gente vai ter uma situação na qual um átomo instável ele emite radioatividade para ficar estável. Isso aqui é só uma animação, tá, gente? Só para a gente imaginar, então, uma situação de instabilidade emitiu a partícula radioativa ou a energia e ficou mais estável. Essa é a lógica por trás das emissões radioativas, que é o assunto dessa aula de hoje, tá? Bom, esses núcleos, porque a radioatividade é um fenômeno nuclear, esses núcleos eles podem ser estáveis, ou instáveis, com excesso de energia, com capacidade, com possibilidade de serem radioativos. Como eles têm um excesso de energia, eles podem estabilizar-se emitindo partículas chamadas de alfa e beta ou emitindo energia na forma de ondas eletromagnéticas chamada de radiação gama. Então é ou alfa, beta, partículas ou ondas eletromagnéticas na forma de emissões gama, tá? Do ponto de vista elétrico, se eu pego uma fonte radioativa dentro de uma caixa de chumbo e isso passa por fendas, essa emissão radioativa, ao passar por placas carregadas positivas ou negativamente, elas vão ter um desvio, que é mais ou menos o seguinte: a partícula beta, ela desvia na direção da placa positiva, a emissão gama, as ondas gama, elas não sofrem desvio porque elas não têm carga, e as emissões alfa, elas desviam na direção da placa negativa. Um detalhe nesse esqueminha é que a emissão beta, ela vai ter um ângulo, digamos assim, de desvio em direção à placa positiva maior do que a alfa, por exemplo, porque a alfa tem mais massa, muito mais massa, tá bom? Bom, e o que são essas emissões? Alfa, beta, partículas e gama, energia. Bom, o decaimento alfa, que é uma partícula, é um núcleo de hélio ionizado, ou seja, a partícula alfa é o hélio 2+, é o núcleo do hélio, com número de massa 4 e número atômico 2. Ou seja, o decaimento alfa, eles são dois prótons e dois nêutrons que saem juntos do núcleo de um átomo. Tá? Então, por exemplo, o urânio, ao sofrer um decaimento alfa, cuspir, jogar fora um núcleo de átomo de hélio, ele perde 4 de massa e 2 de número atômico. Então, o urânio se transforma no tório. O número de massa diminui 4 e o número atômico diminui 2 no decaimento alfa, ou com o decaimento alfa. Tá bom? Essa é uma situação que é bastante comum em vários decaimentos radioativos. Tá? O número atômico diminui 2, o número atômico diminui 4, porque a emissão alfa ela é uma partícula que tem dois prótons e dois nêutrons. Dessa forma, gente, existe uma lei chamada de primeira lei da radioatividade, que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês,
que quando um radionuclídeo emite uma partícula alfa, o número de massa diminui 4 e o número atômico diminui 2. Por exemplo, genericamente, um elemento E1 se transforma no elemento E2 ao emitir a partícula alfa. Tá? Ao emitir a partícula alfa. Número de massa diminui 4, número atômico diminui 2. Tá? Por exemplo, o urânio virando tório, que foi o exemplo anterior que eu tinha mostrado para vocês, ou o polônio virando chumbo. Nota comigo que é a mesma coisa. Ó. O número de massa diminui 4 e o número atômico diminui 2 na emissão radioativa, na emissão alfa. Tá bom? Bom, a emissão alfa, gente, como ela tem muita massa, o poder de penetração dela é pequeno, porque ela tem muita massa. Então, muitos materiais freiam, impedem a emissão da partícula alfa por uma distância muito grande. Por exemplo, uma folha de papel, tá? Já a emissão beta, que é um elétron, tá? Ela vai ter um poder de penetração maior, eu vou discutir isso com vocês, exatamente porque a emissão beta é uma emissão que é uma partícula com menos massa do que a alfa, tá? Segundo a segunda lei da radioatividade, quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, seu número de massa fica constante e o número atômico aumenta uma unidade. Ah, mas como que isso acontece? Isso acontece porque um dos nêutrons se transforma num próton. E quando o nêutron vira próton, ele joga para fora um elétron que sai do núcleo. É muito louco, né, gente? Mas é isso que acontece, resumidamente descrito aqui. Genericamente, então, o número de massa permanece constante e o número atômico aumenta uma unidade, porque um dos nêutrons virou um próton. Por exemplo, o bismuto virando polônio, olha só, número de massa permanecendo constante, número atômico aumentando 1, ou esse aqui, ó, acontecendo a mesma coisa embaixo, tá? Número de massa constante, número atômico aumentando 1. E os dois emitindo uma partícula beta, que é um elétron, tá? Elétron, número de massa 0, e menos 1, porque a carga dele é negativa. A gente coloca ali menos 1 para a gente imaginar, então, o decaimento beta. Tá? Uma representação do decaimento beta. Tá? Nesse processo, forma uma partícula muito estranha também, que não é o objetivo desta aula aqui, que é o chamado antineutrino. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Quando o nêutron se transforma num próton e joga um elétron para fora, ele emite uma partícula que é o antineutrino. Mas pode acontecer também em situações mais amplas, tá? De um próton virar um nêutron, emitir um pósitron e uma partícula chamada de neutrino. Neutrino, tá bom? Isso também pode acontecer, tá bom? Esses elétrons, que são a partícula beta, ou esse pósitron, que é um elétron positivo, eles são partículas criadas no núcleo dos átomos instáveis, tá bom? O neutrino e o antineutrino são partículas sem carga, quase sem massa, então ela interage muito pouco com a matéria, sendo muito difícil de detectar essas partículas, mas já é possível em algumas circunstâncias, tá bom? Então a emissão beta tem essa característica, beleza? Bom, o poder de penetração dela é maior, porque ela tem menos massa, ela consegue penetrar em mais material, digamos assim. Consequentemente, gente, falta a emissão gama. A emissão gama, ou raios gama, ela é a emissão apenas de energia. Energia. E na emissão gama, ela é uma onda eletromagnética, ela é um excesso de energia que geralmente ela é obtida após a emissão alfa ou beta. Então acontece a alfa, acontece a beta e depois geralmente acontece a gama. Esses raios gama, eles são uma onda eletromagnética que tem um comprimento de onda na faixa de 10 a menos 15 metros. Tá? Eles são originados no núcleo, exatamente como o fato de emitir fótons do núcleo a partir de uma estabilização final desse núcleo.
essa emissão gama também, ela tem mais energia do que os raios X, tá bom? E enquanto o raio-x pode ser originado por fenômenos eletrônicos, os raios gama são originados em fenômenos nucleares. Então, por exemplo, o césio virando bário, uma emissão beta. Aí esse núcleo de bário, em um segundo momento, entre aspas, ele emite um excesso de energia, que é a emissão gama, que é só energia, não tem massa. Se não tem massa, gente, o poder de penetração é muito maior, porque como não tem massa, ela tem maior poder de penetração, obviamente. Tá bom? Dessa forma, gente, resumindo, alfa, beta e gama, a gente tem o seguinte, ó, alfa, 2 prótons e 2 nêutrons, beta, 1 elétron, gama, energia. Carga da alfa, 2 mais, carga da beta, menos, carga da gama, 0, porque não tem massa. Desculpa, não tem carga, perdão. Massa da partícula alfa, 4, massa da partícula beta, a massa do elétron, e a massa do gama é 0, porque é só energia. Alfa tem uma velocidade de entre 5 e 10% da velocidade da luz, beta 90% da velocidade da luz e gama, que é a onda eletromagnética, a velocidade da luz. Poder de penetração da alfa baixo, muito baixo. Poder de penetração da beta baixo. Poder de penetração da gama alto. Certo? Bom, pessoal, nessa aula o meu objetivo foi trabalhar com vocês as emissões alfa, beta e gama. Tá bom? Que a gente vê que na maioria, ou em muitas questões dos vestibulares, do Enem, a gente vê claramente que esse assunto aparece bastante, inclusive em várias questões dos antigos vestibulares que apareceram nos últimos tempos, tá bom? Pessoal, eu sou o professor Marquinhos Reis, esse aqui é o Suprema Química e aqui tem muito conteúdo para vocês. Então, para me ajudar esse canal a chegar a cada vez mais pessoas, já peço o like, se inscrevam no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, isso ajuda demais, demais, tá? E eu já convido vocês para acompanharem comigo às segundas-feiras, às 20 horas, uma live especial para vocês e às quintas-feiras, um vídeo como esse, sempre postado para vocês. Tudo às 20 horas, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.